hoje eu chamei para falar sobre o mal de Parkinson o neurologista Heitor Lima, que se formou aqui na Universidade de Brasília e está quase aí uma década trabalhando com doenças que são degenerativas da área motora do cérebro. Muito obrigada, doutor Heitor, pela presença aqui no nosso canal. Olá, eu agradeço pelo convite, é um prazer. Doutor Heitor, por que a gente está percebendo cada vez mais pessoas com a doença de Parkinson? A principal razão é que tem cada vez mais gente chegando a idades mais avançadas. E, de fato, a idade é o principal fator de risco para a doença de Parkinson. Por ser uma doença neurodegenerativa, a gente pode pensar que ela leva um tempo longo para conseguir machucar uma quantidade suficiente de neurônios em certas regiões para que eles façam falta, vamos dizer assim, para que assim os sintomas apareçam de fato. E de fato a gente tem cada vez mais gente a partir de 60, 65 anos, que em geral são os momentos em que a doença costuma aparecer. O senhor falou sobre a degeneração de células, né? Mas de uma maneira geral, elas se concentram no mesmo lugar do cérebro? As primeiras descrições da doença de Parkinson têm a ver com fenômenos motores, com mudanças da movimentação do corpo. Alguns neurônios que têm relação com a produção de dopamina, que participa dessa regulação dos movimentos, são machucados ao longo da doença. Mas, nos últimos tempos, a gente também tem conseguido olhar para outros aspectos da doença de Parkinson, que são os chamados fenômenos não motores. Eles são bem importantes, são bem frequentes, e muitas vezes, na verdade, praticamente sempre, eles aparecem muito antes dos fenômenos motores. Isso é uma das coisas que às vezes permite a gente suspeitar de doença de Parkinson ou suas congêneres com mais precocidade. O que seriam esses indicativos da doença de Parkinson? Uma diminuição da capacidade de olfato é razoavelmente frequente em doença de Parkinson, aparecendo muitos anos antes da primeira alteração motora. É claro que uma mudança de olfato sozinha não significa que a pessoa vai ter doença de Parkinson, não é assim que funciona, porque existem tantas outras causas para o olfato ficar prejudicado, né? Mas isso é um item. Um segundo item interessantíssimo é uma diminuição do funcionamento do intestino. Às vezes chega até uma situação que a gente chama de constipação intestinal, de uma dificuldade para evacuar. E uma terceira alteração, que é também bastante frequente anos antes da alteração motora, são mudanças no funcionamento do sono. O que é muito curioso, existe essa situação que a gente chama de transtorno comportamental do sono REM. Então, naquela fase do famoso sono REM, que geralmente é a segunda metade da noite, em que a gente costuma sonhar mais, assim por diante, a pessoa tende a ter sonhos muito mais vívidos. Fica até difícil para a pessoa diferenciar se é sonho ou se é realidade. E ela tende a agir, ter comportamentos motores de maneira muito mais intensa e mais frequente. E é intenso, assim, ao ponto de, geralmente, o cônjuge sofrer, ou a própria pessoa sofrer, porque geralmente são sonhos que têm a ver com algum tipo de luta, então acaba tendo agressão física, sem querer. Existe alguma relação entre Parkinson e depressão? A gente encontra, sim, uma frequência um pouco maior de fenômenos depressivos, às vezes suficientes para caracterizar um síndrome depressivo, um episódio depressivo, dentro do grupo de pessoas que têm um diagnóstico de doença de Parkinson. A gente pode pensar que existe um aspecto, às vezes, de uma reação ao fato de adoecer de uma doença crônica, ok, mas tudo indica que também existe algum tipo de questão mais estrutural. Isso pode, às vezes, preceder também os sintomas motores, e em outras vezes pode vir junto, e em outras um pouco depois. Então a gente sempre tem que estar atento. Sintomas de ansiedade também costumam aparecer com uma certa frequência. Já por se tratar de uma doença um pouco incapacitante, ou às vezes muito incapacitante, né? Já deixa naturalmente a pessoa predisposta a uma depressão, porque ela vai vendo que ela já não tem como ser o que ela era antes, né? Caminhar como caminhava antes, dirigir como dirigia antes. Isso é verdade. Embora a gente veja na vida real uma quantidade considerável de casos em que as pessoas conseguem se adaptar, especialmente quando existem como se fossem subtipos de doença de Parkinson, e existem alguns que de fato evoluem muito lentamente. E nesses casos é mais fácil de a pessoa conseguir criar uma espécie de reserva, buscar recursos.
não só com tratamento medicamentoso, mas também com os aspectos não medicamentosos, que inclui, por exemplo, o reforço da capacidade física como um todo. Então, em geral, quando a pessoa se envolve com essa reabilitação desde o início da doença, ela tem uma chance muito alta de conseguir manter autonomia completa e vida normal durante muito tempo. Então, aqui e lá a gente vê alguns casos de pessoas que passam anos com uma vida tão funcional quanto era antes. O senhor falou sobre vários subtipos da doença de Parkinson, né? Todos eles têm os mesmos sintomas? Ou existe uma pessoa com sintoma bem diferente de outra? Eles podem ter sintomas bem diferentes. Uma coisa é a gente pensar na própria doença de Parkinson, como a gente define hoje, ela vai ter alguma combinação de um certo grupo de sintomas. Mas, em neurologia, a gente também tem essa situação que é super curiosa, de doenças diferentes a trazerem sintomas muito parecidos, muito parecidos, por causa dessa correlação que existe entre a área do cérebro que está afetada e o tipo de sintoma que aparece. Então, é como se a gente pudesse dizer, por exemplo, que se uma pessoa sofrer, vou dar um exemplo assim, só para facilitar, se a pessoa sofrer um acidente vascular cerebral, um AVC numa área lá que tende a ser a mesma que é machucada na doença de Parkinson, ela pode sofrer sintomas, apresentar sintomas que se parecem bastante com os sintomas da doença de Parkinson, entende? Então, a gente usa o termo parkinsonismo, ou síndromes parkinsonianas, também é um termo bastante usado, para criar esse guarda-chuva que vai incluir a própria doença de Parkinson e outras doenças que são como primos. Em geral, as pessoas associam a doença de Parkinson com tremor. Na maioria das vezes vai aparecer algum tremor. Mas uma coisa que é bem útil a gente saber também é o seguinte: 100% das pessoas exibem um outro fenômeno motor também, que é uma espécie de lentidão dos movimentos, como se fosse uma diminuição da agilidade dos movimentos. E a gente chama isso de bradicinesia, pensa de cinesia, movimento, cinesia como cinema, movimento, então o cinesia sendo movimento e o brad como lento, então movimento lento. Essa bradicinesia, essa lentidão dos movimentos, ela vai aparecer como o primeiro fenômeno motor em virtualmente 100% dos casos, muito antes do tremor, mesmo quando existe algum tremor. Então, essa é uma ideia interessante para a gente ter em mente, porque muitas vezes a pessoa, quando tem algum tremor, aí, enfim, ela busca o médico, na verdade ela já está com um adoecimento, com fenômenos motores acontecendo há mais tempo. Por outro lado, se a gente ficar atento não ao tremor, não esperar que o tremor chegue, até porque muitas vezes ele não vai chegar, mas ficar atento à lentidão dos movimentos, à diminuição da agilidade, e esse ser o fator que dispara a busca por uma avaliação neurológica, isso é uma boa ideia, porque a gente vai conseguir fazer diagnósticos ainda mais, bem mais precoces, e instalar tratamentos e reabilitações precoces, e isso costuma trazer um impacto muito interessante na qualidade de vida. Por que um tratamento precoce, nesse caso, sendo que é uma doença que não tem cura, ele pode mudar a qualidade de vida da pessoa, como o senhor disse? Eu acredito que a principal razão é que a gente tem mais tempo hábil para informar, educar sobre a doença, para que a pessoa comece a criar reserva, se ela não tinha antes, que vai ser útil para ela enfrentar todo o restante do tempo de vida. E isso significa, muitas vezes, quase sempre, uma espécie de busca com uma certa estratégia. Então, poder escolher, por exemplo, quais as atividades físicas que são mais interessantes para criar resistência, para estimular e fortalecer o equilíbrio ou a marcha. Poder discutir quais os medicamentos que estão disponíveis. E, em geral, quando a gente consegue um diagnóstico precoce, a gente tende a ter mais, no início, a gente tende a ter mais medicamentos que têm uma chance de trazer efeito interessante, efeito bem intenso até. Mas é claro que em algum momento da doença, às vezes já no início, às vezes mais lá na frente, mas em algum momento acaba acontecendo, a gente, em regra, acaba utilizando um medicamento que foi um dos primeiros medicamentos criados para o tratamento da doença de Parkinson. Ele tem várias décadas de idade e ele é de longe o mais poderoso que a gente conhece. Não se fez ainda nada que chegue perto, que é a levodopa.
A levodopa, que tem marcas diferentes e tal, recentemente houve notícia de que a farmácia popular agora incluiu a levodopa em todas as suas versões para fornecer até grátis. Isso foi uma ótima notícia. Enfim, a levodopa ela tem esse poder de ajudar nos sintomas motores de uma maneira muito intensa. Então, em relação aos sintomas motores, a gente costuma usar essa combinação de uma reabilitação motora com um medicamento, em regra. Agora, aqueles sintomas não motores, sobre os quais eu falei mais cedo, eles tendem a atrapalhar bastante a qualidade de vida da pessoa. E é curioso como, acompanhando os pacientes em clínica, a gente percebe que, numa quantidade considerável, os sintomas motores nem preocupam tanto, nem atrapalham tanto, nem incomodam tanto, quanto os não motores. E aí a gente tem sintomas de humor, sintomas depressivos, de ansiedade, dor. Doença de Parkinson costuma doer, porque a gente sabe disso, a gente vê isso na prática, e essa dor atrapalha, por exemplo, adicionalmente a qualidade do sono, e a gente precisa cuidar disso com carinho para que a pessoa volte a dormir melhor. Isso é uma coisa interessante. Não é muito raro que a pessoa tenha uma doença de Parkinson, tenha uma dor no ombro, vá até o ortopedista, faça um tratamento ortopédico, não melhora, é claro, porque não era ortopédica a questão, e eventualmente acaba chegando até a gente, e a gente, através da dor, vai puxando o fio e acaba descobrindo a doença de Parkinson. Então, em geral, a gente vai tentando jogar uma rede que seja ampla e sensível o suficiente para a gente captar em cada pessoa, a cada momento da doença, quais são os fenômenos clínicos mais relevantes e vai talhando os tratamentos para aquela pessoa, para aquele momento, para aquela demanda. E é notável como isso pode variar bastante de um paciente para outro ou dentro da história de um mesmo paciente. Então, tem gente que chega se queixando bastante da dor, outro chega se queixando da constipação intestinal, outro chega se queixando do tremor, outro se queixa da lentidão dos movimentos, um outro se queixa de desequilíbrio, por exemplo, que é uma coisa que pode aparecer também. Muitas quedas, né, doutor? Sim, isso é uma das muitas razões para a gente tratar também, né? As quedas são, a partir dos 60 em especial, começam a se aproximar dos mecanismos de morte. Então a gente quer evitar as quedas, né, praticamente a qualquer custo. Sim. O senhor falou sobre um medicamento que é altamente eficaz, mas quando esses medicamentos não funcionam, existe uma medicina, assim, alguma coisa que se faça no próprio cérebro para poder conter o avanço da doença? Para o avanço em si, a gente ainda não tem nada que funcione, infelizmente. Mas existe um tratamento que é cirúrgico, que tem sido aprimorado nas últimas décadas e que, em certos casos, pode ser bastante útil. A ideia é mais ou menos a seguinte: depois de algum tempo de tratamento, de alguns anos, pode acontecer de a pessoa começar a não conseguir extrair da levodopa o que ela pode oferecer, porque os efeitos adversos começam a ser muito intensos demais. Quando isso acontece, a gente tem esse recurso, que é a estimulação cerebral profunda. Aí a gente monta a equipe com os colegas da neurocirurgia e eles implantam um eletrodo profundo em uma das regiões que regula o movimento. E esse eletrodo vai ser conectado a um sistema que muita gente faz analogia com o marca-passo. É uma analogia interessante, porque o sistema ele inclui uma bateria, ele de fato gera impulsos elétricos que vão chegar até aqueles núcleos profundos, e esses impulsos são regulados de maneiras super específicas, e existe uma espécie de aspecto que é em parte técnico, em parte artesanal para regular o sistema, e isso pode trazer muitas vezes uma diminuição drástica naqueles efeitos adversos que a levodopa estava trazendo, e aí a gente pode voltar a aproveitar a levodopa de uma maneira interessante. A cirurgia, a estimulação cerebral profunda, na verdade, também tende a ajudar mais do que a gente achava em relação a sintomas afetivos e sintomas cognitivos, que é uma outra questão bastante importante. A gente tem descrito com muita clareza, e agora está, na verdade, bem cristalina, que a doença de Parkinson, ela é, de certa maneira, em muitos casos, uma espécie de demência, porque ela vai, ao mesmo tempo que pode ir machucando os neurônios que têm a ver com o controle dos movimentos e daquelas outras funções que a gente citou,
também pode machucar muitos subsistemas, circuitos, neurônios que participam das funções cognitivas. Então, pode acontecer de a pessoa, com o passar do tempo, geralmente depois dos sintomas motores, é claro, começar a desenvolver sintomas e queixas cognitivas, dificuldade de memória, dificuldade de atenção, dificuldade de resolver problemas e assim por diante. Então, a gente conseguiu definir essa entidade clínica que a gente chama de demência da doença de Parkinson, que afeta uma parte dos pacientes e que também tem algum tratamento que a gente pode usar assim, e também por isso a gente tem que vigiar essas questões no paciente com doença de Parkinson em geral. Então você vê que é um conjunto grande de fenômenos clínicos, né, para a gente vigiar. E ela também afeta a fala? Certamente. Aquela questão de haver uma rigidez muscular, de haver uma lentidão, um alentecimento dos movimentos, imagine, o tremor também, imagine que isso se aplique também aos músculos que participam do fenômeno da criação do som da voz e do fenômeno da articulação da fala. Então, a intensidade da voz, por exemplo, tende a ir diminuindo, vai ficando, porque é como se as pregas vocais não se movimentassem mais com a mesma desenvoltura. Então, a intensidade vai diminuindo, a voz vai ficando baixinha. Além disso, a pessoa vai tendo uma lentidão para articular as palavras. Então, a comunicação vai diminuindo. E aí entra o papel fundamental dos nossos colegas da reabilitação fonoaudiológica. Existem vários exercícios e protocolos de reabilitação. Essa é uma das coisas, por exemplo, que a gente consegue muitas vezes abordar precocemente. O que são as terapias geralmente indicadas para um paciente de Parkinson? A gente quer deixar a pessoa o mais forte possível. Então, em geral, a gente recomenda que a pessoa tenha exercícios físicos de maneira muito regular e de maneira bem orientada, muitas vezes com o auxílio de fisioterapia também, para um fortalecimento muscular global, para uma estimulação, um desafio para aumentar a capacidade de equilíbrio, de firmeza da marcha, de estabilidade da postura da marcha, dos movimentos, do eixo do corpo. Mas, ao mesmo tempo, nós também queremos que a pessoa tenha um ganho de capacidade física cardiorrespiratória. Então, tem um paciente que me vem à mente agora, porque é muito interessante o caso. Ele teve o diagnóstico comigo e ele tem 50 e muitos anos, quase 60. E ele realmente levou a sério a questão da reabilitação, ele decidiu se envolver nisso. Então, ele faz atividade física mais de 7 vezes por semana, porque tem dia que ele faz mais de uma, e ele faz 4 atividades físicas diferentes, que têm estímulos diferentes. Uhum. Então, a dose que a gente usa claro que não é só por isso, mas é assim, uma coisa que também contribui. A dose de medicamento que a gente usa com ele é muito pequena. Certamente seria maior se não fosse esse envolvimento dele. Assim. É possível para uma pessoa saber se ela vai ou não ter Parkinson porque o pai teve, porque o avô teve? Existe um componente hereditário? Existe em uma quantidade limitada dos casos. Isso é uma outra coisa intrigante sobre a doença de Parkinson. É que a gente não sabe explicar tão bem quais são as vias de lesão daqueles neurônios que começam a ser machucados antes que eles sejam machucados, em grande parte dos casos. Então, existem alguns genes que já foram descritos que causam a doença de Parkinson em certas famílias e que, geralmente, quando é assim, a gente encontra alguém que teve história familiar muito clara e a gente faz uma árvore genealógica e encontra alguém, o avô, o pai, o tio, não sei o quê, o irmão, meio que tem um monte de gente ali afetada. E quando a gente, às vezes, faz o teste genético, a gente encontra algum dos genes que já foram descritos, existem vários que foram descritos, que trazem a doença. Porém, essa porcentagem, essa proporção das pessoas que têm essas maneiras, essas formas genéticas puras, é muito pequena. Na verdade, o que é mais comum é que seja uma situação que não foi determinada por um gene só. É o que a gente chama de um adoecimento multifatorial. Então, acaba que na vida real é incomum que a gente tenha alguma coisa, algum tipo de exame que possa prever qual se a pessoa vai ter ou não a doença, a não ser que ela esteja naquele grupo que é pequeno
de famílias que têm algum gene já identificado, com várias pessoas afetadas, e aí a pessoa pode realizar o teste, mas até isso é uma questão controversa, nem todo mundo quer realizar esse teste. Então, não é uma coisa de, faz o pedido aí, pronto, não. Tem que refletir antes, tem que conversar. Enfim, outros desdobramentos. Se não é causado por uma genética e uma hereditariedade, a gente pode dizer que algo que acontece de uma maneira não programada pela genética, ou o ambiente pode influenciar, ou o trabalho que a pessoa, ou a personalidade, são pessoas mais nervosas, são pessoas mais estressadas durante a vida adulta, ou não tem? É completamente aleatório. Em sua maior parte aleatório, mas a gente começa a descrever alguns fatores de risco, além da idade, que é o principal, que começam a fazer algum sentido. Então, curiosamente, o contato com certas toxinas ao longo da vida pode aumentar um pouquinho o risco de doença de Parkinson. Geralmente a gente faz esses estudos comparando populações razoavelmente grandes. Então, pega uma quantidade de pessoas que teve contato com várias toxinas de maneira bem clara, bem definida, bem descrita, e outro grupo de muitas pessoas que não teve esse contato. E aí acompanha esses grupos durante muito tempo, e aí a gente sabe que alguns vão desenvolver doença naquele grupão. E aí a gente vê que, por exemplo, 2 pessoas desenvolveram, 2 em 100. Desenvolveram aqui, enquanto uma em 100 desenvolveu no outro grupo, e aí acompanha e vai vendo que isso tem um pezinho, mas observe como é uma coisa que traz uma diferença pequena quando a gente olha do ponto de vista populacional. Então, acaba que, de uma maneira geral, existe esse aspecto mais esporádico, a gente, às vezes esse termo, esporádico, aleatório, um termo bom também, mas uma outra coisa que está ficando mais clara é que haver alguma atividade física regular antes de haver algum adoecimento, qualquer que seja, então, para quem é fisicamente ativo, na população fisicamente ativa, tudo indica que a frequência de novos casos de doença de Parkinson é menor do que no grupo dos sedentários. Então, se fosse para dar uma mensagem, façam atividade física, sabe? Façam atividade física regular, pelo amor de Deus, porque, nossa senhora, isso faz tanta diferença. É verdade, não só para Parkinson, né? Para todas as outras. Doutor, uma última pergunta que eu tenho é o seguinte: às vezes a gente vê uma pessoa, por exemplo, que vai suspender um garfo e começa a tremer, mas parada ela não treme. Ela tem Parkinson? Ela pode vir a ter Parkinson? Ou esse tremor que está ligado a uma atividade não tem nada a ver com o Parkinson? Porque o Parkinson que a gente vê tremendo, a pessoa está parada e ela treme, né? Muitas vezes as pessoas têm tremores que não têm nada a ver com doença de Parkinson, com nenhum parkinsonismo, são tremores de outras características, de outras causas, e que não são nem doenças para se preocupar, não são doenças degenerativas. E desses, o mais frequente é o que a gente chama de tremor essencial. Ele tem essa característica de ocorrer em várias pessoas na família, em surgir cedo na vida muitas vezes, embora não seja obrigatório, mas muitas vezes desde jovem adulto, coisa parecida, a pessoa já tem um estado de tremor, e de ser um tremor que aparece mais durante o movimento ou durante a contração muscular, durante a ação dos músculos da região. Dos membros, no caso, é geralmente uma questão de mãos, né, as pessoas se queixam. Então, a cena que você descreveu de alguém segurando um talher, isso é um ótimo exemplo, porque é uma situação em que a pessoa está usando vários músculos do membro para poder fazer uma sustentação de um objeto, ou um movimento com ele, ou um pouco das duas coisas. Os parkinsonismos, a doença de Parkinson, em regra, especialmente no início, ela traz um tremor que não aparece nessa situação da contração e do movimento. Isso pode acontecer depois na doença, quando a degeneração já está mais intensa. Mas falando em situações de início de doença, o tremor da doença de Parkinson realmente ele tende a aparecer em repouso. Então, quando a pessoa estiver, de fato, sem fazer nada. Uma outra coisa que é útil ter em mente é que o tremor da doença de Parkinson, ele tende a ser assimétrico. Então, ele tende a ser mais intenso de um lado que do outro, ou até só de um lado e não no outro. Enquanto o tremor essencial,
e vários dos outros tremores que não são relacionados a tendências degenerativas tendem a ser mais simétricos. Então, você vai encontrar dos dois lados uma intensidade muito parecida. Isso é uma outra dica interessante. Isso não é absoluto, porque existem nuances, e claro que na dúvida vale a pena ter uma avaliação formal e tudo, mas é um guia geral bem útil. Algum outro recado a não ser façam atividade física? Sim, fiquem atentos à questão da agilidade, da desenvoltura dos movimentos, em vez de ficarem presos à ideia do tremor. É claro, surgiu um tremor, está em dúvida, procura uma avaliação, mas além disso, perceberam que alguém próximo a você mesmo tem uma diminuição nova da agilidade dos movimentos? Não espere ver algum tremor, procure alguma avaliação, porque isso pode fazer bastante diferença.